Márcio Gonçalves, mais um episódio do Permita-se Cast. Preparado? Preparado sempre, né, Sheila? Sempre. Vamos lá? Márcio, que convidado é esse de hoje, hein? Tem muita história, né? Não tem? Tem bastante. A gente andou conversando um pouco aqui, antes de entrar no ar, né? E fiquei muito surpreso, né? É pai de um grande amigo nosso, né? E vou deixar. Vamos passar não vamos o dar card spoiler, dos bois, não, não, não né? vamos dar spoiler, não, né? Eu sou muito, assim, suspeita, que eu gosto mais desse cara. Ele é amigo do meu esposo há muitos anos. Assim, eu sou fascinada nele, pela história dele, pela pessoa que ele é. Ó, ele é filho, pai, faz parte da diretoria nacional da ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. E, além disso, é o cara, em caps look, das grandes produções de grandes eventos, como Vila Mix, Boteco do Gustavo Lima, Roberto Carlos e muito mais. Caramba! Não é? Estamos aqui com nada mais nada menos que, senhoras e senhores, Marcos Freitas! Clube os tambores. Marcão, eu tô tão feliz de estar aqui. Você não tem noção. E eu tô todo vermelho. É só no começo, né, Sheila? Daqui a pouquinho já... Eu conversei com ele, liguei pra ele e falei assim, Marcos, e fiz essa pergunta pra ele assim, quem é o Marcos por trás do Marcos Freitas? O cara que faz show, o cara promociona... Ele... Marcos, tá aí? Ele... Não, tô sem palavras, eu nunca pensei nisso. Tá sempre atrás dos bastidores. E agora... Não permita esse não é que a gente fica atrás dos bastidores. É que a gente, na realidade, a gente trabalha de uma forma mais discreta, porque é muito fácil você trabalhar e alardear tudo que você faz, contar e sair. Eu coloquei no meu Instagram o que eu fiz. A natureza minha não é essa. Sabe, a gente trabalha para que o artista tenha a visibilidade. A gente trabalha para que o dono do evento tenha a visibilidade. A nossa função é essa, o nosso trabalho é esse. Você entendeu? Então, se você tem que dar o melhor de si para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e, de preferência, sem nenhuma... vamos dizer assim, sem nenhum problema para ninguém. Principalmente para quem está te contratando, para quem você vai trabalhando. Isso a gente pensa a respeito das outras pessoas. Agora, quando a gente trabalha para a gente é mais perfeccionista ainda. Porque você tem que ser um espelho. Se você não for um espelho, como é que as pessoas vão vamos dizer assim, te copiar? Nós temos aí, eu tenho desde 1996, foi a minha primeira experiência com produção, eu lembro bem, e ela nunca me saiu da cabeça. Foi logo quando o Só Pra Contrariar apareceu. Nossa. Meus conterrâneos. Inclusive, Lucas, eu trabalhei com Hamilton, do saxofonista Só Pra Contrariar, foi meu aluno, quando ele estava no auge. E eu tinha um bar aqui em Goiânia chamado Corsário. E nós fomos fazer o primeiro evento com o Só Pra Contrariar, com o irmão do Paulo Berings. Caraca! Então, foi o primeiro evento e eu tomei gosto. E logo a área de eventos, a área de casa noturna, a gente separei a sociedade e fiquei na área de eventos. Carna Goiânia, fiz toda a vida, 12 anos de Carna Goiânia, Carnagim, fiz Pecuária de Goiânia durante 8 ou 10 anos, depois do Silvio Luciano, fiz Precaju, e esse Brasil afora aí. Carnaval, temos andado bem. Tem. Temos andado bastante. Aí me conte pra gente aqui, quem é o Marcos por trás desse profissional multifacetado? Quem é o Marcos Freitas? Como pai, como filho, como avô? Bem, como profissional, já falei para vocês, eu sou um pouco tímido para as coisas. Agora, como pai, se você for perguntar para o Lucas e para a Gabriela, eu sou um verdadeiro carrasco. Porque eu exigi muito deles e hoje, graças a Deus e aos amigos, ao pessoal, eu tenho hoje 2 filhos que são ícones profissionais. Lucas Freitas hoje, e há bem tempo, está com Gustavo Lima,
amigo pessoal do Gustavo, amigo pessoal do Gustavo Breno, Matusa, todo mundo. Então, assim, é um profissional do qual eu me orgulho muito, e hoje eu acho que eu tenho muito mais a aprender com ele a atualidade da profissão do que até ensinar. Eu ainda estou um pouquinho retrógrado nisso. A minha filha, ela se tornou uma mãe maravilhosa e eu não posso dizer nada, só tenho orgulho. Só orgulho, né? E sim, fui muito exigente. Hoje não, hoje eu sou, como eles falam, eu sou assim um vô banana. Você é amoroso, né, Marcão? Eu sou muito amoroso. Eu sou amoroso com o filho, apesar de ser de jeito, mas o Lucas e a Gabriela, a gente toda a vida se cumprimenta com um abraço e um beijo. Eu não sei ver meu filho, ser minha filha, sem dar um abraço e dar um beijo. A minha filha não sabe levantar de manhã no meu filho sem pedir a bênção, pai, a bênção. Que legal. Minha filha, meu filho, para dormir, benção, pai, a gente se comunica, se retrata toda hora. Hoje tem a facilidade do WhatsApp, então a gente tem é um carinho muito extenso. Não é só com meus filhos, meu carinho extenso é com meus amigos. Isso que eu ia falar, que você manda mensagem, como é que você tá? Você manda mensagem de bom dia. Meus amigos, quando eles somem, eu falo assim, bom, graças a Deus sumiram. Aí, assim, mas por que você fala graças a Deus sumiram? Porque os amigos, quando eles estão longe da gente, é sinal que eles estão bem, que eles não estão precisando da gente. O amigo, quando precisar da gente tem que estar presente. E quando eles estão longe, a gente tem que lembrar. Oi, tá tudo bem? Manda uma mensagem, né, Sheila? É verdade. Tudo legal? Manda. É assim, a gente tem que se expressar carinhosamente com as pessoas que estão muito junto de você, com seus amigos, e também com aqueles que não são tão amigos. Eu não tenho isso. Eu, com aqueles caras que eu vejo que não é tão amigo meu, que eu fico sabendo que ele está passando uma dificuldade, que ele está com algum problema, eu mando uma mensagem, ô bicho, eu estou aqui, está precisando de ajuda? Quer alguma ajuda? Quer alguma coisa? É assim que a gente tem que ser. Show. Acabei de falar que você é amoroso, acabamos de falar essa parte sua aí dos seus filhos, do como vô, né, com seus netos. E é interessante você falar assim, porque a gente que te conhece, mas não conhece a sua intimidade ali, que você falou assim, que você foi muito carrasco com seus filhos. Mas conta pra gente, como é que foi a sua infância? Se você foi muito exigente no início, lá quando eles eram crianças, adolescentes, automaticamente eu acredito, né, que você foi muito cobrado também na sua infância. E que você passou isso pra eles, porque eu sei que você é amorosão, é paizão ali. Como é que foi a sua infância? Veja bem, eu sou filho de um pai primogênito e de uma mãe primogênita, e sou neto primogênito. Olha. E filho primogênito. Nossa. Das duas famílias. Que show. Então, não vou dizer, fui muito paparicado por tios, tias, e de ambos os lados, mas também fui muito cobrado por eu ser o neto mais velho das duas partes, o filho mais velho. Então eu fui cobrado como eu tinha que ser um exemplo. Sim. Não podia errar, vamos dizer assim. Eu tinha que ser o exemplo, porque as famílias tradicionais antigas, elas têm essa cultura, elas têm esse berço de a pessoa ter uma pessoa em quem se espelhar. Então, inicialmente, eu fui assim cobrado em me espelhar nos meus avós, espelhar nos meus pais, e depois eu fui cobrado para que eu fosse um espelho para as pessoas que vinham após mim. Então, isso me fez cobrar muito de meus filhos, me fez cobrar muito de meus irmãos, de meus amigos também. E então eu fui muito querido, fui muito amado, mas fui muito cobrado e muito exigido. E também, inicialmente, com o passar dos anos, devido a eu ter separado da minha esposa, o Lucas estava com 6 anos de idade e a Gabriela com 4 para 5. A minha esposa mudou para os Estados Unidos, está com 28 anos, quer dizer, os meninos estavam com 5 e 6 anos de idade, e meus filhos ficaram em Goiânia comigo. Então eu tinha que trabalhar e tinha que ser espelho da família. Fui cobrado porque eu separei, então a coisa assim complicou. Então você tinha que ser espelho, você tinha que ser pai. É um exemplo. Por exemplo, minha filha entrando na adolescência, eu tinha que ser pai e mãe. Então assim, foi muito
turbulento, mas foi, Pesado. mas não, foi maravilhoso. Eu falo assim, no começo você não se assustou com essa mudança? Não, no começo não. A Não. mudança veio mais pesada quando meus filhos começaram a ter adolescência. Porque Aquela fase da rebeldia. o Lucas começou a trabalhar comigo muito cedo, tipo 8 anos, 9 anos de idade. Eu já fazia os camarins do Carna Goiânia, todos para mim, Chiclete com Banana, Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Ele que fazia tudo isso. Eu soltava uma pessoa com ele e o dinheiro na mão, que naquela época não tinha coisa, era dinheiro. Verdade. E o dinheiro na mão e a segurança, e ele fazia compra de supermercado, e fazia tudo, e coordenava, e ligava para o pessoal, e comprava as coisas. Desde 8 anos de idade, o Lucas faz isso. A Gabriela já era, como se diz, como ela era mulher, era mais mimada, a gente poupava ela mais das coisas, mas não deixava a exigência de lado, e ela tinha a parte dela de ajudar no trabalho. Engraçado, a gente estava conversando sobre isso exatamente no outro episódio. Eu com a Sheila e os meninos do podcast, né? Sobre criança, né? Então, assim, o seu filho começou a trabalhar muito cedo, assim como eu também, né? E olha os valores, né? Hoje, assim, a gente estava falando de inversão de valores, né? Criança hoje não trabalha. Mas veja bem, ele começou a trabalhar muito cedo. Eu nunca obriguei ele a trabalhar um dia. Ele é que veio atrás de mim. Papai, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o senhor. Mas eu quero fazer alguma coisa para ficar com o senhor. Tornar a pessoa que ele é hoje. É lógico. Exatamente. Entendeu? É lógico. Um profissional reconhecido, gabaritado que ele é hoje, né? É lógico. Tanto que foi importante para ele, né, essa fusão. Essa base, com né? O pai, né? Essa base, né? Já desde muito cedo, né? Aprender a lidar com essas adversidades, com essas situações, né? E fez ele se tornar hoje o profissional que ele é. Mas ele assim, capacitou ele, mas assim, o que eu acho muito importante nisso é a tomada de decisão que ele teve. Ele não foi obrigado, ele não foi puxado, ele quis. Foi iniciativa dele. É a iniciativa dele. Sim, sim. Quero estar junto, quero ajudar. Tanto é que a minha filha veio ter essa iniciativa bem depois dele. Você entendeu? Ela veio ter essa iniciativa depois. Ele não, com 8 anos de idade, ele já teve, eu quero. Show. E eu não falava para ela. Partiu dele, né? Partiu dele. Eu falava, filho, seu irmão tá, você vai? Não, toda a minha criação com meus filhos, eu sempre deixei muito aberto a decisão deles. Onde queriam estudar, o que queriam estudar. Você entendeu? Nunca dei a oportunidade de querer ou não estudar. Isso não. Show. Você entendeu? Isso não, mas onde? Eu sempre dei a oportunidade. Você quer ir onde? Você quer estudar onde? Você entendeu? O que você quer fazer? Que curso você quer fazer? Eu nunca falei, você vai fazer isso. Não, mas qual curso? Você tem que fazer um curso. Isso aí. Mas eu falo assim, você puxa a história hoje de quem começou a trabalhar muito cedo, falo da minha geração, né? Hoje se tornaram grandes homens, empresários, pais de família exemplares, né? Então, hoje, nessa geração atual, criança não pode trabalhar. Né? Criança... É muito eu acho isso... Eu sou contra essas atitudes, né? Acho que a criança, se tem a oportunidade de começar a trabalhar cedo, se tem a oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho, eu acho que tem sim que deixar. Vai aprender a ter responsabilidades. Mais cedo, eu acredito também. Eu acho que esse negócio do ECA, que é o Estatuto da Criança e da Adolescência, ele veio muito à contramão em algumas coisas. Até o Dr. Maurício Porfírio Rosa, que foi um juiz da Infância e Juventude aqui de Goiânia, eu gostava muito de conversar com ele, a gente tinha alguns embates sobre isso, porque esse estatuto, ele é muito liberal e condescendente para com o menor. Por quê? Porque ele trata o menor como como um fruto da sociedade mal resolvida. E eu acho que não. Isso é uma coisa muito mais profundo. Isso vem de uma criação familiar mal resolvida que do ano 2000 para cá se criou a família se tornou muito vulnerável. Você entendeu? Sim. Eu não digo
com a mulher ter a liberdade dela, não. E com o homem. Eu acho assim, a responsabilidade familiar ela foi muito relegada a segundo e terceiro plano, e o pai, para compensar a separação, fazia o que o filho quer, vinha do outro lado, a mãe, para compensar que está separada, quando o filho estava com ela, fazia o que quer, a mãe cobrar do pai e o pai não dá para o filho, porque a mãe está cobrando. Isso fez com que a família se dissolvesse um pouco, porque o pai até queria dar, mas como ele era brigado com a mãe, Isso. E a mãe que estava exigindo, então não ia dar para pirraçar a mãe. Então, quer dizer, a criança ficou dentro de uma bolha muito pesada nesse conflito. A criança era vítima, né? Entre homem. E isso não é uma coisa que você tem que tratar. A sociedade tem que tratar a criança, ela tem que tratar a causa. É a causa da família, é o que é. Isso assim, afastou muitas pessoas uma das outras. Afastou. É interessante deixar bem claro aqui que nós estamos fazendo apologia a nada, tá? Porque Não, porque assim, gente, isso aqui vai pra internet. Não, então, de tipo forma assim, alguma. é uma discussão que é muito mais profunda. Isso é uma opinião nossa e a gente tem que respeitar. É uma vivência nossa, que você vivenciou isso, então você está falando sobre a sua experiência, sobre a sua experiência, porque os juízes de plantão aí depois... Veja bem, o que a gente tem que deixar claro é assim, nós tivemos uma vivência e uma... Era uma geração diferente. Era uma geração diferente. Totalmente. Hoje a geração é totalmente diferente. Porque o mundo está diferente. Os valores mudaram. Os valores mudaram. Você não pode querer criar uma criança hoje como eu criei meus filhos. Como eu fui criado. E eu também fui criado. Você entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, como eu fui criado. Exatamente. Hoje, os valores são totalmente diferentes. Você tem que se adequar aos valores de hoje para dar uma condição de vida tanto social quanto educacional, quanto familiar, nos moldes de hoje, para que a criança tenha cresça saudável, tanto mentalmente como fisicamente. Boa, excelente. Então, quer dizer, hoje é diferente. Nós estamos falando assim, como foi? Exatamente. Deixamos bem claro isso. Vamos lá, Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você cogitou em alguma vez desistir? Para ser bem sincero, eu cheguei até a desistir. Quando já uma ou duas vezes eu já parei e falei assim, eu tenho que pensar, eu vou mudar de profissão, mas sempre parece que tem um bichinho que te puxa, sabe? Vou te dar um exemplo. No início da década, eu estava parado, eu não vou mexer mais com o evento. Cansei, é muito frustrante, você trabalha, não é reconhecido, e eu não vou mexer mais com isso, eu tenho que dar outra coisa na minha vida e tenho que deixar alguma coisa para os meus filhos. Aí eu estou sossegado, começando a mexer com outra coisa, o Carlos Antônio Júnior me chama, Marcos, estou precisando de uma pessoa aqui na pecuária, estou mudando toda a diretoria aqui da pecuária, nós estamos precisando de um produtor aqui. Tá, o Beto e o Pedro aqui, você não quer vir aqui não? Eu falei, Carlos Júnior, parei. Não, mas vem cá e escuta. Aí a gente não sabe escutar. Eu vou lá, né? Não sabe brincar, né, Marcos? Aí, bom, resultado, voltamos para o circuito novamente e tal. Agora começou a pandemia, eu tive que dispensar todo mundo que trabalhava para mim, das duas empresas, porque estão quebrados. Aí eu estou parado, aí a Dani do Workshop pega e me chama, Marcos, o Doreni da Abrap quer conversar com você. Aí vou lá, o que é? Não, aí o Doreni falou, Marcos, é o seguinte, estou precisando de uma pessoa que tem um trânsito mais tranquilo em Goiânia, que se dá bem em todos os escritórios, para que não ficar aquela pejola da Abrap, se um escritório, outro escritório, precisa de uma pessoa mais neutra. Você não quer ser o diretor de Goiás? Não, falei, Doreni, sinceramente, você me perguntando assim de show, eu vou falar para você não. Aí eu falei assim, mas você não pode, você não quer dar uma pensada, não?
Eu falei, dona Nini, não deixa eu pensar. Eu falei, não, pensa até amanhã. Eu falei, não, então você perguntou 3 vezes, então tá bom, vou aceitar. Aí aceitei essa diretoria da ABRAP e estou assim, trilhando um caminho, tá bom. Tá, assim, é uma coisa nova, é uma associação muito forte no Brasil. Em Goiás ela estava um pouco, vamos dizer assim, ainda não tinha dado uma ascensão boa. Então a gente está trabalhando isso agora. Estou como diretor regional, diretor estadual da ABRAP e estamos fomentando algumas coisas para promover e ajudar o pessoal de eventos, dos produtores, promotores de eventos que quebraram, que estão sem dinheiro, estão precisando disso, foram uma grande leva. Aí estou brigando aí para a gente ver se alavanca de alguma forma no governo estadual, no governo municipal, para ajudar esse pessoal. Você entendeu? Porque agora há pouco nós conseguimos, para quem é dos grandes eventos, nós conseguimos o PERSE. Então o PERSE veio ajudar quem é dos grandes eventos, mas quem estava quebrado e quem está no simples é o pessoal que realmente não tem como levantar se não tiver uma ajuda e não tiver a força. E isso nós estamos tentando aí junto às autoridades, está bem acessível, o pessoal está bem, está com muita vontade de ajudar. Então acredito que vai dar certo. Amém, isso é bom. Mas assim, eu conheço o Marcos, ele tem alguns aninhos bom. Eu nunca vi esse cara triste. Eu nunca vi ele cabisbaixo. Eu nunca vi ele com energia negativa ou falando mal de alguém, sempre com sorrisão no rosto. Mediante a isso, Freitas, eu quero te perguntar, de onde vem essa alegria, de onde vem essa motivação de querer fazer, de mover para ação, de onde vem isso? E vou te falar mais. Nós passamos um período com você doente, com a dificuldade com a doença séria, e eu quero que você conte um pouquinho disso daí. Porque depois dessa doença parece que tá mais alegre, tá mais jovial, emagreceu, tá bonitão, homem. De onde vem essa alegria? Veja bem, quando eu era menino, eu escutei um comentário que muito me tocou. Um dia, não sei quem é que estava chorando, e aí o pessoal falou, você sabe quantos músculos você mexe no seu rosto para você chorar? É tantos mil músculos. E para você sorrir, você mexe muito menos músculo. Então, você envelhece muito menos quando você sorri do que quando você chora. Tá explicado, então, mas sim, o segredo do Marcos Freitas, por isso, então, essa jovialidade. Aí, como você diz, eu peguei isso como como você diz assim, como uma âncora para as coisas. Sim. O que adianta você brigar? Não vai resolver. O que adianta você chorar? O que adianta você xingar, falar mal? Meu avô falava uma coisa certinha, meu amigo. Você não consegue catar leite derramado no chão com a colher. Verdade. Vai tirar outro leite. Verdade. Vai viver sua vida. Você entendeu? Sensacional. Então, é isso. Você não consegue nada de bom falando mal dos outros. Você não consegue nada de bom fazer alguma coisa ruim para os outros. Você não consegue nada de bom chorando. O que você vai conseguir? É que entristecer outras pessoas. Se vitimizar. Isso não leva a nada. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é, você está mal, sorria. Você está péssimo, sorria. Quem te conhece sabe diagnosticar seu sorriso. Mas verdade. Sempre sorria. Sempre sorria. Por quê? Você só tem que passar coisa boa para as outras pessoas. Só coisa boa, você não precisa passar coisa ruim. Não precisa desejar mal para ninguém. Deseja o bem. Doutor Marcos, tem que desejar mal para o inimigo. Não, amigo, eu quero desejar o melhor possível para o inimigo. Por quê? Porque aí meu inimigo vai estar bem e vai esquecer de mim. Eu falo, gente feliz não enche o saco, né? Gente feliz não enche o saco. É isso aí. E aí ele vai viver a vida dele e vai deixar você. Olha, é isso. Tem coisa melhor, não. É isso, Marcos. É fazer o bem para quem você puder fazer. É ajudar quem você puder ajudar. Quem você não puder ajudar, tenta. Não espere nada de agradecimento, não, sorriso, de nada de lugar nenhum. Faça, somente faça. Fato. Tá.
Ok, já entendi que sorrir envelhece menos que ficar nervoso ou chorar. Beleza. E essa experiência que você teve, ô Freitas, dessa doença que você teve, como é que você passou? Se virou alguns gatilhos, se virou alguma chave no seu jeito de ser como um homem, do seu jeito de ser como pai, de ser humano? O que mudou na sua vida? Olha, é uma coisa muito complicada você chegar na frente de um médico e ele falar assim, ó, é isso. O baque é muito grande, porque a gente nunca espera. Ser tudo quanto é coisa que você vê nos outros, você tenta usar, mas em você, não. Você sempre acha que com você é, como se diz, imortal. Nada vai acontecer com você. A partir da hora que você vê que você é totalmente vulnerável, que não adianta você querer carregar o mundo nas suas costas, porque se o mundo estiver nas suas costas, e a hora que ele desabar, você vai quebrar o mundo. Então, você tem que começar a ter posições diferentes da vida e de como conviver com as pessoas. Você tem que começar a dividir para multiplicar. Sim. Você tem que começar a diminuir para somar. Você tem que começar a pensar que você dá conta, mas você tem limite. Então, o seu limite é X, então não vá além do seu limite, que você, além de se prejudicar, você vai prejudicar outras pessoas que estão esperando que você vá além do seu limite e está esperando mais de você do que você consegue dar. Então, você passa aquilo que você consegue mais do que pode dar. E isso faz com que você acabe frustrando outras pessoas e se frustre. Então, é melhor você ter os seus limites e saber até onde você pode ir. Então, isso eu aprendi numa época em que, assim, que eu perdi todos os meus limites. Eu não tinha limite para nada, eu não tinha o dia de amanhã. E outra coisa, você vai falar isso para quem? Você vai dividir isso com quem? Você não tem. Porque dividir coisa boa é muito bom dividir. Agora, dividir coisa ruim é horrível, porque você vai passar o seu sofrimento, a sua dor, para que outra pessoa sinta aquilo também. E é igual você falou, você vai se vitimizar, você vai querer que as outras pessoas fiquem com pena de você. E não é o caso. Não. Então você tem que entrar dentro de você e criar força. A situação. E criar força. E vou ser sincero para você, ela vem. Ela vem, ela vem. Então é isso, eu aprendi muito a dividir muita coisa com os outros. Amém. Qual que é a sua relação com Deus? É assim, eu não posso dizer que eu tenho uma relação com Deus. Posso dizer que Deus tem uma relação comigo. Amém. Porque Ele já fez tanta coisa. Amém. Então, eu acho que tudo que eu fizer hoje é pouco, em vista do que Deus já fez para mim. Amém. Gente, eu não gosto que vocês... Eu fico emocionada também. Eu quero só ouvir, viu? Ai, pai. Hoje eu tô só aprendendo aqui, viu, Sheila? Isso é que você não conhece aqui, as histórias, eu sou né? Eu sou um cara assim, sabe? Eu sou católico, fui criado numa família católica, extremamente católica. Eu fui coroinha e quando essa doença minha veio, eu procurei muitos lugares para que eu pudesse vislumbrar alguma coisa. E entre elas fui aprendendo a conhecer as outras religiões. E quanto mais eu fui tentando conhecer, mais eu fui respeitando as outras religiões. Porque não existe religião ruim, não existe vários deuses, não existe um. E religião, ela aproxima o homem de Deus. Ela é uma forma de você se aproximar de Deus. Então, cada um São tem sua forma. né? Até eu tenho, apesar de ser católico, uma forma diferente de aproximar de Deus, de você. Sim. Você entendeu? Então, assim, Deus, ele não tem explicação. Então, quer dizer, quando eu falo assim, quando a gente não se explica Deus. Não, como ela fala para mim, qual é a sua relação com Deus?
eu não posso saber minha relação com Deus. Eu tenho uma relação que Ele é comigo, que eu sou filho dele e Ele faz tudo que eu preciso para mim. Amém. Tudo que eu peço para Deus, sendo dentro de um contexto leal ao pedido, Ele faz. Amém. Nada Ele deixou de fazer para mim até hoje. Se eu estou andando na rua e estou fazendo, bicho, estou precisando resolver isso, como é que eu vou fazer? Daí 2 minutos, a solução chega. É incrível, é uma coisa sem contexto. Então, essa é a minha relação. A sintonia. Não, eu amei. Eu não sei da minha relação com Deus. A sintonia. Mas né? eu sei da relação de Deus comigo. Sensacional. Isso é Marcos Freitas. Você falou para mim assim, você comentou com a gente que você tem muito que aprender hoje com o Lucas, né? Por essa questão de mais novo, ele começou com você cedo ali, beleza. E acabou que ele também trilhou o caminho dele, mas você aprende muito com ele. Como é que você lida hoje, nesse mercado que nós estamos vivendo, ô Marcão, desse mundo digital, esse mercado digitalmente 100%? Veja bem, é um contexto ainda muito complicado para mim, porque é lógico que esse pessoal mais novo, eles têm uma facilidade maior de viver e conviver com o mundo digital. Eu ainda tenho umas certas dificuldades. A gente é muito bom no offline, né? No digital a gente se perde um pouco. Então, assim, a gente, não é só que a gente se perde, a gente também deixa a desejar. Boa. Porque, por exemplo, eu não sou um cara que eu olho todo dia meu e-mail. Olha que vergonha. Você todo dia não olhar o que é que vem no seu e-mail? Isso. Não, Marcão, então tô ferrada, que eu também Você não entendeu? olho, não. Mas o WhatsApp a gente olha. Não, porque o WhatsApp você olha por quê? Porque é uma ferramenta. Uma ferramenta pergunta-resposta imediata. Isso. Você entendeu? Então, o WhatsApp você praticamente fica quase que escravo dele. Então, você releva um pouco. Por exemplo, Instagram. De vez em quando o Lucas fala: "Ô, pai, o senhor não repostou o que eu mandei para você?" Eu falei: "Que dia que você mandou, Lucas?" Sensacional! Você entendeu? Mas, assim, eu gostaria de estar mais presente nessas atividades e gostaria assim, de me policiar para isso, porque essas atividades é que fazem com que você vamos dizer assim, como é que a gente fala? Se integre ao mundo digital. Se a gente não fizer isso, a gente não vai se integrar ao mundo digital. Então, você tem que aprender isso. E de vez em quando, eu me policio para me aprender isso. Mas não é só isso. Hoje, por exemplo, você pega um menino aí, eu posso citar alguns. Vou falar para vocês aqui, o Igor, do Henrique Diego. Eu tenho muito pouco contato com o Igor, tenho muito pouco contato com o Matheus. Mas toda hora que eu vejo os moleques, o jeito deles e o jogo de cintura deles, eu tô aprendendo, cara. Exatamente. Eu tô com 63 anos, o moleque tá com 21, 22. Você entendeu? E o jeito digital deles de trabalhar, sabe, é totalmente diferente, igual o Lucas, o jeito digital do Lucas trabalhar. Às vezes eu fico pensando: "Pô, Lucas, você não conversou com fulano, não? Você não olhou isso?" "Não, pai, já liguei lá, já fez nós já conversamos, nós fizemos uma videoconferência, nós conversamos lá, aí filmou, ele mostrou, falei com ele o que era." Antigamente você tinha que ir lá e olhar e mostrar. Então, quer dizer, eu ainda tenho essa dificuldade ainda. Mas vai aprendendo. A gente chega lá. E, Marcos, primeiro eu quero te agradecer do fundo do meu coração, que eu tô amando esse bate-papo, eu sei, Marcinho. Demais, eu tô só aprendendo. Não é não? Sensacional. Eu quero te fazer uma última pergunta antes de eu deixar sua mensagem pra gente. Se você pudesse modificar ou melhorar algo ao seu redor, por onde você começaria? Eu começaria pela paciência das pessoas. Sensacional. Hoje as pessoas estão assim, muito sem paciência umas com as outras, estão assim, elas não respeitam o tempo uma das outras. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade e eu tenho um tempo para o start, como você, Sheila, tem, como você tem. Aí, às vezes, as pessoas não têm o respeito uma pelas outras,
para o start, para a coisa acontecer. Então, você tem que ter um pouco mais de calma, de paciência, para diminuir essa agressividade humana e digital que as pessoas têm umas com as outras. Você entendeu? Você tem que escutar, porque antigamente a moeda tinha 2 lados. Hoje a moeda tem 3. Então, se você não parar, não pensar e não pausar para responder ou para fazer alguma coisa, você corre o risco muito maior de errar. E você errando ou você tendo uma atitude muito precipitada pode causar algum mal ou pode causar alguma coisa até irreparável. Então, as pessoas têm um pouco mais de paciência com as outras para que as pessoas primeiro digiram a pergunta ou digiram o questionamento e para depois responder. Ter mais empatia, né? Para ter mais empatia, ter mais, vamos dizer assim, eu não vou falar para você amor, porque é uma palavra muito forte, você entendeu? Mas ter mais paciência, ter mais respeito umas com as outras. Show, Marcos. Show. Só que mediante a isso eu vou ter que pegar outro gancho. Eu ia falar que ele ia encerrar, eu vou ter que pegar um gancho. Eu vejo muito, Márcio, a gente marcou de almoçar um dia e falou assim, nossa, a gente pode almoçar daqui a pouco e comer feijoada, lembra? Não, eu tô aqui com a mamãe. Cara, achei massa. Você vê o cuidado que ele tem com a mãe dele. Aí você entende por que os filhos são carinhosos, por que os filhos são do jeito que são. Por isso a Gabriela é do jeito que é uma mãe excepcional. Por isso que o Lucas é um amor de pessoa. Onde quer que você veja, onde quer que ele esteja, ele vai lá e te cumprimenta. Ele quer saber como é que você tá, ele quer saber como é que tá sua esposa. Então, tipo assim, eu quero te parabenizar, Marcos Freitas, pelo ser humano que você é. E é bom estar com você, viu? É bom ter pessoas como você no nosso meio, na nossa volta, de só o ser humano que você é. Meu pai e minha mãe falavam. Meu pai falava, minha mãe fala, que a gente tem que, procure alguém para casar, uma pessoa que não tenha que te dar tudo. Não case com esses playboyzinhos. Você tem que dormir, não é em coxa de cetim, não, é em coxa de retalho. Porque o que vai dormir em coxa de retalho vai trabalhar pra caramba para dar o que você quer. E ele veja como ele trata os pais dele. Veja como ele trata a mãe, como ele trata o pai. Aí ele vai ser um bom marido. E eu acredito que você é um bom pai, é um excelente profissional, é um excelente amigo, todo mundo quer estar perto, quando você chega, você traz alegria, é todo assim, divertido, e uma luz, justamente por isso, porque você honra a sua mãe, você honra os seus ali, viu? Parabéns. Olha, assim, eu acho que o bem maior da gente é a família. E o bem maior da família são os genitores. Então, como é que você vai querer ser tratado por seus filhos de uma forma se você não tratar seu pai e sua mãe da forma que você quer ser tratado? Você não tratar o idoso da forma que você quer ser tratado. Não é só isso. Como é que eu vou querer que uma pessoa me trate bem se eu trato os outros mal? Como é que eu vou querer que a pessoa me faça o bem para mim e para as outras pessoas se eu estou fazendo mal? Então, assim, a minha mãe, ela para mim é como foi meu pai. Eu deixei de trabalhar na estrada porque eu tinha minha irmã que tomava conta dos dois, ela faleceu de câncer, e eu tive que diminuir minhas viagens para ficar com meu pai e minha mãe. E eu não me arrependo hora nenhuma, porque meus avós também paternos, fui eu que cuidei deles. E o Lucas, com 8, 9 anos, morava eu, o Lucas e a Gabriela com meus avós paternos. Então, essa questão de pai, mãe, isso a gente tem, e muita coisa do que eu aprendi, não vou te falar assim, vou até te falar que a grande maioria do que eu aprendi foi através de meus avós e de meus pais. E através das pessoas de mais idade. O exemplo, né? É o exemplo. E elas têm todo um linguajar humilde que passa para a gente, ensina muita coisa boa para a gente. Então, minha mãe hoje é a pessoa que eu deixo tudo que eu tiver que fazer. Se eu tiver um compromisso, eu procuro desmarcar, eu procuro competir. Se eu tenho que sair, eu não deixo ela sozinha, eu peço uma pessoa para ficar com ela. Você entendeu? Por quê? Ela está lúcida. Minha mãe está com 86, fez 86 anteontem. Mas ela que cozinha, ela que faz tudo. Só que tem uma coisa, se ela cair, ela não dá conta de levantar pela idade. Então a gente não pode deixar sozinho. E eu acho muito desumano aquele negócio de você pegar e colocar a cama lá em casa e ficar olhando pela...
internet é uma falta de privacidade. Minha mãe, eu tenho que ter a privacidade dela. Então, eu não vou colocar a câmera. Não, é segurança. Concordo, segurança é para fora da casa. Mas dentro da casa, a minha mãe tem que ter a privacidade dela. Então, eu não uso. Mas ela é a madrinha maior. Eu costumo dizer que eu tenho 4 mulheres hoje na minha vida. É a Nossa Senhora, é minha mãe, minha filha e a minha netinha. Senhoras e senhores, isso é Marcos Freitas. Marcão, pra gente encerrar esse bate-papo gostoso, que tarde abençoada, hein, Marcinho? Não, eu tô aqui sensacional, meditando em tudo que ele tá relatando pra gente aqui. Isso eu só cheguei a uma seguinte conclusão, né? Tá explicado porque que o Lucas, né, é o ser humano que ele é. Tive poucas vezes com ele, mas sempre assim muito agradável, né, muito educado, excelente profissional. O Breno fala muito bem dele. Eu sou muito amigo do Breno, amigo do Gustavo também. Eles têm muito orgulho dele. Você pode ter certeza que seu filho, ele é orgulho para muita gente, não só para você, como para muita gente também. Show. Tá? E Lucas, cara, eu não conhecia seu pai, viu? Parabéns. Isso explica, tá? Por homem que você se tornou, né? Viu? Tô tendo o prazer de conhecer o seu pai, que espero que você assista, tá? E parabéns, viu, cara? Sem palavras aqui. Show, show, show. Marcos, qual que é a sua mensagem que você deixa para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo? É difícil você falar assim uma mensagem, mas o que eu falo para todas as pessoas é muito simples. Tem uma música antiga que é assim: ser feliz e ter a vergonha de nunca ser, de ter a felicidade de ser um eterno aprendiz. Então, a gente é um aprendiz aqui nessa vida e a gente tem que ser um eterno aprendiz. E a outra coisa é o seguinte: seja sempre leal. Mas seja leal com seus amigos, seja leal com seu inimigo, seja leal com a sua família, seja leal com tudo. Mas, principalmente, seja leal com você e seja leal com Deus. Nada vai te faltar se você for leal com Deus e com você. Porque a partir da hora que você seja leal com Deus, nada te falta. E a partir da hora que você seja leal com você, tudo que é bom que tem dentro de você vai para fora. E quando você coloca só coisa boa para fora, não tem nada que dá conta de fazer o mal para você. Uau. Então você tem que ser leal mesmo com você e leal com todos, com tudo. Aí acabou o problema. Show. Seja leal até com seu inimigo. Sensacional, Marcos. Só quero te agradecer. Obrigada, 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 obrigada. Viu? Que Deus continue abençoando você, sua família e prosperando seus passos aí. Eu agradeço a oportunidade de conhecê-lo também. Márcio. E assim, conforme eu falei para você, o que não ficar bom, você edita. E essa mensagem, Marcinho, pra gente encerrar esse episódio? Quando vocês se deparar com uma pessoa de cabelos brancos, apenas ouçam, escutem o que eles estão dizendo. É isso aí. Tá? Finalizamos aqui mais um episódio do Permita-se Cast. Lembrando, atitudes transformam. Então, permita-se. E lembre-se também que pessoas felizes produzem mais. Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.